Deus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Mateus capítulo 13, o versículo 3. Diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9 diz: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Deixa sua Bíblia aberta, pode se assentar em nome de Jesus. Os irmãos estão bem? 3 motivos, irmãos, para nós estarmos bem, ou não para nós estarmos bem. 3 motivos que nós podemos pegar um e dizer que estamos bem. O primeiro motivo de nós estarmos bem, ou falarmos que estamos bem, é que realmente está bem. Financeiramente, ou seja, as minhas finanças estão tudo ok, minhas contas estão pagas, saúde está tudo bem, a família está bem, ou seja, tudo que me envolve está bem. Um dos motivos para mim dizer que estou bem. O segundo motivo, a qual muitos usam, é quando diz que estar bem para se esconder do problema. Não, está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. E o outro motivo, não está nada bem, ou está tudo bem, mas está bem porque Deus está comigo. E eu não sei qual é que você se encaixa, se você está bem mesmo ou se não está bem, mas eu queria que você se encaixasse que estando bem ou não estando bem, nós estamos bem porque nós temos esperança em Deus. Não importa o que nós estamos passando, está tudo bem porque Deus está no controle de nossas vidas. Eu queria que você fechasse sua cabeça e pedisse para Deus, nesta manhã, para que todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia não parassem, mas que Deus desse força para nós vivermos e sobrevivermos entre essas tempestades. Senhor Deus, eu aprendi uma oração, Senhor, e não foi com um homem natural, não foi com um homem qualquer, foi com o Rei dos Reis, Senhor Jesus, a qual quando ele orou a Ti, Deus, ele fez um pedido: eu peço a Ti, Pai, que não os tire do mundo, mas dê poder para eles vencer o mundo. E a minha oração nesta manhã é exatamente igual ao Senhor Jesus. Senhor, enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dias, ó Pai, de muita luta. E o que eu peço a Ti, não nos tire a luta, não nos tire da dificuldade, mas nos dê força para vencer todas elas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da batalha, nós possamos sair vencedores. Como o Teu servo, Senhor, ele escreveu, já partiu desta vida, ele escreveu dizendo: um dia chegaremos a Deus, alguns coxos, alguns sem braço, alguns sem olho, mas todos nós chegaremos lá. E o que mais importa nessa vida, Senhor, é a Tua presença. Como foi louvado, como foi cantado, e aqui o Senhor ministrou os nossos corações, que nós possamos perder, ó Pai, amigo, dinheiro, fama, riqueza, bens materiais, o que nós não venhamos perder é a Tua presença em nossas vidas. Senhor, traga dentro de nós a esperança, e a esperança de que o Senhor breve voltará para nos buscar. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Eu agradeço pela oração do pastor Igor, eu agradeço a oração pela igreja, mas a minha oração não é para anular, mas é para completar. Nos fortaleça nos dias de hoje, Pai. Obrigado, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Quando Jesus disse
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ele estava dizendo assim: vão passar por dia, mas a minha paz vai reinar sobre vocês. Então tenha fé que tudo vai dar certo. Amém? Irmãos, continuando falando de identidade, nós temos que entender que quando Jesus, ele ministrou, ele pregou, ele ensinou, ele operou sinais e maravilhas no ministério terreno dele, sempre ele queria trazer uma identidade para o povo, e a identidade celestial, o reino de Deus aqui na terra. E essa mensagem, a parábola do semeador, como nós temos na Bíblia o título, a palavra do semeador, é o que Jesus ele quer nos trazer, dizendo assim: olha, você é uma terra. E Jesus aqui ele apresenta 4 tipos de solo, a qual nós temos que escolher ser um. E sempre o último, que é o primeiro, que ele diz que é uma terra fértil, uma terra que dá fruto. Amém? Só que ele disse que existiriam várias terras. Eu lembro que, agora recentemente, uma semana, no dia 2, eu fui à casa dos meus pais, aqui em Biúna, interior, e lá nós tivemos a oportunidade de semear, de plantar. Estavam meus 2 filhos e 2 sobrinhos. E meu pai pegou eles, os netos, e saíram para plantar. E lá ele plantou semente de abóbora, semente de feijão, milho. E ele usou adubo. Tinha adubo, a terra e a semente. E aí ele plantou. E quando foi hoje, ele contou para mim que o milho já cresceu um pouquinho. Brotou, germinou. Amém? Só que eu lembro de alguns meses atrás, de quando nós estávamos iniciando a quarentena, nós estávamos entrando na quarentena, eu peguei com a Regiane, minha esposa, e pegamos sementes, para nós fazermos experiência em casa, e passarmos o tempo, e ensinar para as crianças. Nós semeamos todo tipo de semente. E engraçado que não nasceu uma. Plantamos salsa, coentro, feijão, plantamos várias coisas, em casa. Não nasceu nenhuma. E eu entendi, irmãos, que a Bíblia, a ciência e nós entendemos que não importa a semente, e sim a terra onde ela está sendo plantada. A semente pode ser a melhor semente do mundo. Se ela for plantada em uma terra ruim, ela não vai nascer. E é exatamente o que Jesus estava dizendo. É engraçado que lá no sítio, nós plantamos ali, foi um divertimento, uma brincadeira, mas nasceu. E vai nascer. Só que em casa nós tivemos todo o cuidado de lermos, de ver centímetros até a profundidade que a semente tinha que ir. Tínhamos todos os cuidados. E não nasceu. A terra não era boa. E quando Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando: olha, eu trago a mensagem e prego, eu trago a mensagem e semeio. E assim vão ser vocês. Quando nós olhamos aqui esta parábola do semeador, do 1 ao 9, a qual nós lemos, do 10 em diante, até um trecho, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, para vocês é dado conhecer do reino, mas quando eu prego para a multidão, eles têm que ser por parábolas, porque eles não vão entender. E depois, mais para frente, Jesus explica essa parábola do semeador. E ele vai dar um entendimento para eles, dizendo: olha, as aves vêm, é o inimigo, ele explica lá fora. E o que eu quero trazer aqui é para nós, aqui dentro. A parábola do semeador. Quando nós olhamos aqui 4 tipos de solo que Jesus ele explica, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: primeiro, o solo à beira do caminho. Quando nós falamos aqui, o primeiro solo que Jesus representa é a beira do caminho. O solo à beira do caminho representa um coração dividido. Porque quando Jesus está falando, ele está falando: o semeador saiu e a semente caiu ao pé do caminho. E quem está ao pé do caminho não está literalmente inteiro no caminho. Amém? A beira do caminho significa um coração dividido. Mateus capítulo 13, versículo 19. A Bíblia diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, nós temos uma clara palavra de Elias. Quando Elias ele chega diante do povo de Deus, quando ele chega diante do povo que estava ali, estava Baal, os profetas de Baal, estava Elias, o profeta de Deus, e o povo.
E Elias chega diante do povo e fala assim: até quando vocês cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, serviu a Baal. Mas não fique dividido. Elias chega diante do povo e dá uma dura no povo: vocês têm que decidir. E a Bíblia diz que o povo não respondeu palavra nenhuma. O povo continuou dividido. E quando nós queremos uma identidade, a identidade de Cristo, nós não podemos estar dividido. Nós temos que estar com a certeza de que Jesus quer o melhor para nós. Amém? Quando nós olhamos em Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia diz que o cego Bartimeu estava à beira do caminho. Mas passando Jesus, ele salta e não fica só na beira do caminho, ele vai até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, ele é curado e passa a seguir Jesus. Ele começa a enxergar, ele começa a servir a Deus. Ou seja, não podemos ficar à beira do caminho. Não podemos ficar divididos. Amém? Quando nós olhamos Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago ele vai escrever: limpai vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, se converteu ao Senhor. Então Tiago estava falando assim: olha, o que vocês precisam fazer? Não ter duplo ânimo. E na verdade, irmãos, muitas das vezes nós, de modo geral, temos esse duplo ânimo. Domingo de manhã, culto, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a igreja, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, e a nossa fé dura um dia, porque na segunda-feira começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a questionar Deus. Só que aqui não está falando de duplo ânimo. Um dia adora a Deus, no outro dia reclama. O que Deus quer de nós é uma adoração sincera. Domingo, segunda, terça, quarta, semana inteira, louvando e adorando o nome dele. Amém, irmãos? Essa semente que Jesus está falando aqui é que ficou à beira do caminho. Nós não podemos ficar à beira do caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo: não existe outro caminho, ou eu sou um outro caminho, ou eu sou um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o único e verdadeiro caminho. Então nós temos que entender que esse primeiro solo não faz parte da igreja, não faz parte dos servos de Deus, não faz parte dos filhos de Deus, pois à beira do caminho nós não podemos ficar. Amém? A Bíblia diz lá em Atos que Paulo pregava. O jovem Eutico estava em cima, na janela. Quando a Bíblia fala que ele estava na janela, nós queremos trazer uma ilustração disso, dizendo, tendo a certeza de quem está na janela, vê o que está dentro, mas também vê o que está fora. Divisão. Quando nós olhamos que o povo saiu do Egito, a qual Moisés resgatou o povo para a terra prometida, chegaram até Moisés e disseram: Moisés, quem é esse Deus que nos tirou da terra do Egito para morrer aqui na mão dos nossos inimigos? Antes, melhor nós temos morrido no deserto. E aí a Bíblia diz que eles falaram: voltamos para o Egito e levantemos um de nós como capitão. Coração dividido. Que nesta manhã nós possamos entender que Deus não procura corações divididos. Deus procura corações inteiros à vontade dEle. Amém? À beira do caminho não somos nós. Amém? Diga comigo, o segundo solo. Pedregoso. Ou rochoso, irmãos. Quando nós falamos de solo pedregoso, quando Jesus ele está ensinando aqui, o solo pedregoso representa um coração endurecido. São pessoas que acreditam em coisas superficiais. Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu cure. Então Jesus está falando aqui: olha, eu prego e o pessoal não ouve. Eu ministro a cura e o pessoal não vê. E aí aqui Jesus fala: e isso acontece porque o profeta Isaías profetizou que o povo ia ter ouvido e não ia ouvir, ia ver não ia ver, e o coração não ia compreender. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos com o coração muito endurecido. E está na hora de nós amolecermos e dizer que Deus, faz uma obra em mim. Muitas das vezes nós pensamos: olha, Deus ele vai sim fazer um milagre na minha vida,
mas Ele também vai operar sinais de maravilha. Ele vai curar, Ele vai libertar. Para nós entendermos essa passagem, é aquele jovem que eles pegam eles e colocam dentro da casa, tiram o telhado e descem. Um homem que estava acamado. Jesus primeiro, Ele perdoa os pecados daquele homem. E todo mundo em volta falou, quem é esse homem para perdoar pecado? Jesus falou, para que você veja que o Filho do Homem tem poder na terra, levanta e anda. Porque Deus não está aqui somente para perdoar pecado, Ele está aqui para ressuscitar, para curar, para libertar e levar para o céu. Então nós temos que acreditar que o que Jesus fez na vida de João, Ele vai fazer na vida de José, na vida da Maria, na minha e na tua vida também. Não é porque Deus, Ele operou no passado, Ele vai deixar de operar agora. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será o mesmo. Mas existem pessoas com o coração tão endurecido que acreditam somente em poucas coisas. Que Deus, Ele pode curar uma gripe, mas Ele pode curar do câncer também. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, 37, a Bíblia diz, na história de Nabal, que ele era um homem muito rico, porém o seu coração era sensível às necessidades das pessoas. E a Bíblia diz a história que no final o seu coração ficou como de pedra. Porque antes, em vida, o seu coração era duro, mas no final, seu coração ficou como de pedra. E em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20, o Senhor promete fazer uma verdadeira um transplante espiritual. A Bíblia diz, e lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Que nessa manhã Deus possa tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, transformado, liberto e restaurado para a glória dEle. Que o Senhor possa arrancar o nosso coração de pedra nas incredulidades, nas incertezas e nos dar um coração de carne, a qual possa ser voltado somente para Ele. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E que possamos adorar. Ezequiel escreve, Deus falando, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém? Diga assim, terceiro, o solo cercado de espinho. O solo cercado de espinho representa um coração sufocado pelas preocupações desse mundo. Quando nós falamos de preocupações, isso é do ser humano. Não tem como nós fugirmos disso. Só que aqui os espinhos, no modo geral, eles tentam embaraçar as plantas. Só que quando nós falamos das preocupações, quando nós falamos de ansiedade, nervosismo, as emoções que nós sentimos, isso é natural, não tem como nós fugirmos disso. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos irar. Podemos nos irar, mas não podemos pecar. Até as preocupações, nós podemos ter preocupações, só que nós não podemos pecar através das preocupações. Porque nós somos seres humanos e não podemos fugir dessa realidade. Então, quando nós falamos aqui do coração que se preocupa, que tem ansiedade, que tem anseios, é o natural. Mas quando isso ultrapassa e tira Deus de centro, aí sim nós estamos pecando. E aqui o solo cercado de espinhos, em Mateus 13, 22, diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, quando nós falamos do solo cercado de espinhos, irmãos, é aquilo que nós ouvimos a palavra, acreditamos em Deus, acreditamos que Deus vai fazer, só que muitas coisas do mundo nos tira da presença de Deus. As seduções, as concupiscências desse mundo. E é interessante lembrar, e muito importante nós ressaltarmos isso, que Satanás ele chegou para Jesus e tentou Jesus. E como Jesus venceu? Pela palavra. Então, quando vier as seduções, quando vier as preocupações, que nós possamos vencer pela palavra de Deus. Primeiro, Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor diz assim, deixamos todo o embaraço e o pecado que tanto perto nos rodeia. O autor aos Hebreus está falando assim, olha, perto de nós estão os embaraços dessa vida. Perto de nós está a sedução deste mundo. Perto de nós estão as preocupações. Mas Deus está conosco. E aí, em 2 Timóteo capítulo 4,
capítulo 2, versículo 4 diz assim: como soldado que somos, não devemos viver embaraçado com os negócios dessa vida. Por que eu peguei esses versículos, irmãos? Porque não está falando de uma pessoa descrente. Não está falando de uma pessoa mundana. Está falando da pessoa dentro do corpo de Cristo, que ouve a palavra, que recebe a palavra, mas que as coisas do mundo arrancam a palavra de dentro dele. Amém? Nós usamos exemplos aqui. Os espinhos que nos rodeia, que nos sufoca, que nos aperta, é essas coisas do mundo. E o que nós temos que fazer? Vencer com a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 34 diz assim: e olhai por vós para que não aconteça que vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e nos cuidados dessa vida. Por que eu peguei essa palavra, irmãos? É porque não tem como nós pregarmos e nós estudarmos sobre identidade, sobre o que Deus quer, sobre o que Jesus veio fazer, e vier pessoas aqui pregarem e o nosso coração não estiver pronto para receber a palavra. Não adianta nós pregarmos aqui, sendo que a terra que está sendo semeada não foi uma terra boa, preparada para ouvir a palavra de Deus. Não adianta nós pregarmos e o coração da igreja, não adianta eu estudar e o meu coração não estiver preparado para receber a palavra. Nós precisamos ouvir sobre identidade. Nós precisamos ouvir mensagens sobre a identidade de Deus. Nós precisamos viver a identidade de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que coração é o meu. Qual tipo de terra eu estou sendo? Qual tipo de solo eu estou sendo? Que nessa manhã nós possamos ser o solo fértil, que dê fruto. Amém? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Capítulo 6. Só que no capítulo 4 ele diz: desfaz do velho homem. Para mim vestir uma armadura de Deus, eu tenho que desfazer do velho homem. E ele fala ali da armadura que o homem veste. Tira, e aí você veste da armadura de Deus. É exatamente isso. Para mim receber a palavra de Deus, eu tenho que desfazer do meu velho homem. Amém? Diga assim: quarto solo. Solo fértil. O solo fértil representa um coração preparado e sensível à palavra de Deus. Mateus 13, capítulo 23. Eu queria que a igreja lesse. Mateus 13, capítulo 13, versículo 23. Do 3. 1, 2, 3. Diga assim: eu preciso ouvir a palavra, mas eu preciso compreendê-la. Jesus, em Mateus, capítulo 7, o Sermão da Montanha, Jesus ele ensina muitas coisas. No final do seu sermão, ele fala assim: olha, caiu chuva, correram rios, sopraram vento, e bateu com grande força, com ímpeto naquela casa. Uma caiu e a outra permaneceu de pé. E quando ele fala isso, ele está falando, aqui permaneceu de pé porque ouviu e compreendeu a palavra. Ventos vão vir na nossa vida, tempestade vão vir na nossa vida, dificuldade vão vir, mas nós só vamos permanecer de pé se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós compreendermos a palavra de Deus. Por isso a nossa insistência, irmãos, estude a palavra, busque a presença de Deus. Quando vier para o culto, anote tudo que foi dito, e na sua casa você medita. Porque é necessário nós não só ouvirmos, mas é necessário nós compreendermos. Porque Jesus ele fala em Mateus 7, mas Jesus ele fala aqui em Mateus 13 duas vezes. É o que ouve e o que compreende. Amém? É necessário nós ouvirmos com os nossos ouvidos, ver com os nossos olhos, mas compreender com o nosso coração. Para que quando vier as dificuldades, a tempestade da vida, do mundo, nós permanecermos de pé. Em Salmo de número 119, verso 11. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Como que está o nosso coração? Está sensível à palavra de Deus ou está sensível às coisas do mundo? As seduções do mundo, está à beira do caminho,
dividido ou está preparado para guardar a palavra de Deus, para quando vier a dificuldade, eu me afastar dela? Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. Provérbios diz: tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, irmãos, não adianta eu só ouvir a palavra, eu tenho que compreendê-la e guardar no meu coração, para ser um solo fértil, para ser um solo que dá fruto. Jesus, quando ele fala com os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, e ele, tão lindo isso, ele fala assim: olha, para vocês, eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. E aí Jesus, naquela conversa entre os discípulos ali, ele falou assim: eu designei vocês, eu dei uma ordem, que vocês vão e dê fruto, e o fruto que permaneça. Mas eu só consigo dar fruto quando eu estou em Cristo Jesus. Eu só consigo dar fruto quando eu guardo a palavra dele. Que nós possamos ser assim, irmãos. Salmo de número 126 é lindo, porque quando o povo sai do cativeiro, volta para Jerusalém, eles acham a cidade toda devastada, toda destruída, toda destronada, toda mal. E aí eles olham um para o outro e falam: nós precisamos replantar a cidade. Nós precisamos refazer a cidade. E aí ali não tinha maquinário, não tinha ferramenta. E a história diz que eles começaram a cavar e começaram a semear. E aonde eles semeavam com lágrima, a Bíblia diz que eles voltariam colhendo, mas agora com alegria. Mas uma certeza era a oração que eles fizeram: Senhor, restaura a nossa sorte como as correntes do sul, como as correntes do rio Neguebe. A história diz que esse rio, tudo em volta dele era estéril, não dava fruto, não tinha o que colher. Mas quando chovia, o rio transbordava, as águas do Neguebe pegavam em todo o território que estava em volta dele, a terra começava a dar fruto. Que nós possamos receber esta água do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando o meu coração está infrutífero, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós possamos dar fruto ao Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 3, versículo 3. Perdão, Lucas capítulo 10. Vamos ver. Lucas capítulo 10. Alguém aqui sabe qual a cidade, ou uma das quais cidades que Jesus operou mais milagre? Vai ganhar um livro do Dedé. Foi ele que fez essa pergunta? Alguém sabe? Lucas capítulo 10, versículo 12. A Bíblia diz assim: e digo-vos, qual mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade? Versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentados em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Versículo 15. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno será abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Sabe o que eu acho interessante aqui? Cafarnaum, uma das cidades onde Jesus mais operou sinais, milagres, maravilhas. Diga assim: Cafarnaum. Não esquece. É a cidade onde Jesus, uma das mais operou sinais. Por que eu falei sobre o solo, irmãos? Porque quanto mais nós ouvimos a mensagem de identidade, quanto mais nós ouvimos que nós precisamos ter a identidade de Cristo, mais Deus vai cobrar de nós. Você aprendeu, você ouviu, então você precisa praticar. E a cidade aqui de Cafarnaum é exatamente isso. Jesus passou, operou sinais, operou maravilhas, a ponto que o próprio Jesus diz: era melhor eu ter feito isso lá naquela outra cidade, porque lá haveria arrependimento. Mas aí Jesus vem e cobra: sobre vocês que ouviram mais sinais, mais maravilhas, será mais cobrado de vocês. Então, quanto mais nós ouvimos falar, mais seremos cobrados.
Então, a importância de nós prepararmos o ambiente, prepararmos o nosso coração para ouvir a mensagem de Deus. Amém? Para que quando Jesus cobrar, nós possamos estar prontos e preparados como soldados de Cristo. Amém, irmãos? Jesus, ele fala, ai de vós, ai de vós. E aí nós conhecemos como foi Sodoma. E Jesus, ele fala, haverá menos rigor para aquela cidade do que para você, que viu meus sinais, que viu as minhas maravilhas. Eu não quero passar por isso. Então nós precisamos preparar o nosso coração. Vamos abrir em Marcos capítulo 3 e versículo 3. Louvado seja o nome de Deus. Marcos capítulo 3 e versículo 3. Quem achou? Diga graças a Deus. No 3 a igreja lê. 1, 2, 3. Vamos ver de novo? Versículo 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. A minha versão diz assim: e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Irmãos, é uma mensagem que nós precisamos ouvir de Deus. O chamado de Cristo para as nossas vidas, ele exige 3 etapas. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Precisamos ir a Cristo. E depois Jesus disse, ficai aqui. Precisamos ficar para aprender. E a terceira etapa é ide e pregar o evangelho. Mas quando Jesus aqui ele encontra o servo abatido, cabisbaixo, entristecido, preocupado, solitário, com falta de um pastor, a qual Jesus olhou para a multidão e falou, eu vejo essa multidão como que não tem pastor. Ele olha para esse homem aqui da mão mirrada e faz um convite, ao qual todos nós precisamos seguir esta ordem. Diga assim comigo, levanta-te. O primeiro convite que Jesus fez para esse homem da mão mirrada é levanta-te. Então nós precisamos nos levantar. Não podemos ficar abatidos, não podemos ficar preocupados. O nosso coração precisa sim ouvir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é levanta-te. O solo é bom para ser regado. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E hoje Jesus faz um convite para nós. Levanta-te. Em Marcos capítulo 3, versículo 3. Capítulo 5, versículo 41, Jesus disse à filha de Jairo, menina, a ti te digo, levanta-te. Ao filho da viúva de Naim, Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Ao paralítico de Cafarnaum, Jesus disse, levanta-te. Em Atos, capítulo 9, versículo 6, Jesus disse a Paulo, no caminho de Damasco, levanta-te e entra na cidade. E em Efésios capítulo 5, versículo 4, Paulo nos dá um alerta. Desperta, ó tu que dormes, e levanta entre os mortos. E Deus vai revelar para você. Ou seja, irmãos, muitas das vezes, por eu não dar fruto, muitas das vezes por eu não ter essa identidade, muitas das vezes por ficar dividido, eu estou cabisbaixo. Quando Deus ele fala para o profeta dele, desce à casa do olheiro. Mas antes dele descer, Jesus disse, levanta-te. Precisamos estar de pé. Não podemos ficar abatidos ou cabisbaixo. Precisamos nos levantar para fazer a vontade de Deus. Amém? E aí, quando nós olharmos aqui, nós seremos um solo fértil. Um solo que dá fruto e um solo que agradece e glorifica o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu não sei como que o seu passado, a sua descendência, os seus antepassados foram. Mas há uma história na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 28, sobre Acás. A Bíblia diz que Acás ele foi um homem mau, um rei mau. Ele fez aliança com povos estranhos, ele fez adorações a deuses estranhos, ele pegou os vasos da casa de Deus, ele fez muitas coisas abomináveis. Perdeu para os sírios a guerra, perdeu para Israel. Ele foi um mau rei. E a Bíblia diz no final do capítulo 28 que ele foi enterrado longe dos sepulcros do rei. E a Bíblia diz então que seu filho, ele nasce. E aí a Bíblia diz que ele foi homem sincero a Deus.
Ezequias tinha tudo para seguir os seus pais. Um homem derrotado, um homem fraco, mas ele decidiu a não seguir os passos do pai. Quando nós olhamos Isaac, ele herdou de seu pai Abraão. Jacó herdou de seu pai Isaac. Muitos profetas e muitos homens da Bíblia herdou de alguém. Só que Abraão começou dele. Ezequias começou dele. Comece de você na sua vida. E aí nós vamos entender, irmãos, que nós estamos preparados para fazer a vontade do Pai. Feche os teus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por nos preparar. Por ser, ó Pai, em nome de Jesus, aquela terra, Senhor, que mesmo, Senhor, sem ter um bom adubo, sabendo que o adubo melhor é a Tua palavra, sem mesmo, Senhor, ter um bom preparo, sem mesmo, Senhor, estarmos sozinhos, sem mesmo estarmos distantes, sem mesmo, Senhor, ó Pai, termos, ó Deus, a quem seguir, até mesmo, Senhor, nesta vida, não termos bom exemplo, mas nós temos o exemplo de Cristo Jesus, e isso é o que nos basta e o que nos importa. O que eu peço a Ti, Senhor, é que nós possamos ser uma terra aonde ela dá fruto, seja qual for a Tua vontade, seja qual for, ó Pai, o fruto que daremos, seja ele para glorificar o Teu nome. Senhor, o que eu peço a Ti, levanta essa igreja, levanta os Teus filhos, os Teus servos, para fazer a Tua vontade. Nos embaraços desse mundo, Senhor, nós possamos estar livres. Nas dificuldades desse mundo, possamos estar libertos. Senhor, abençoa a Tua igreja, fortalecendo cada vez mais. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai.